E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, vamos para o primeiro exercício do capítulo 1, o exercício 1.1, que pede para a gente o seguinte: arredonde os seguintes números para três algarismos significativos. Então, a gente tem aqui quatro números, né? Quatro letras. Então, a gente tem A, B, C e D. E para cada um deles, a gente tem que arredondar para três algarismos significativos, beleza? Então, vamos começar aqui com a letra A. Vou puxar aqui para baixo. E a letra A, a gente tem o seguinte valor: 4,65735 metros. Beleza? Então aqui eu vou puxar os três algarismos significativos, que eles são esses três aqui, ok? Então vou colocar eles aqui embaixo. E agora eu vou analisar se eu preciso arredondar ou não. Então, se eu vou arredondar esse último número ou não, tá? Como o número que vem depois dele é o 7, vou colocar ele aqui, ó. Ele é maior que o 5, então eu preciso arredondar esse 5 para 6, beleza? Simplesmente assim, né? E sempre lembrando de colocar a unidade de medida, beleza? Eu vou demarcar aqui, ó, nossa resposta final. Simplesmente isso, tá? Vou agora passar para a nossa letra B, vou botar aqui embaixo. A letra B dá o valor de 55,578 segundos. E aí, mais uma vez, eu vou pegar os três algarismos significativos, que são esses três primeiros algarismos da esquerda para a direita. Então é 55,5. E agora eu vou trazer esse número, né, que está depois do último algarismo, que é esse 7. E aí vou fazer a análise entre o 7 e o 5 aqui. Mais uma vez, né? O 7 é maior que o 5, então eu tenho que arredondar esse 5 para 6. E aí sempre colocando a unidade de medida, beleza? Show de bola. Agora, nossa letra C, ela dá o valor de 4.555 newtons, beleza? E aí, pessoal, como esse valor já passou de 1.000, né? A gente precisa antes utilizar o prefixo aqui para colocar ele em um valor abaixo de 1.000, tá? Então, como a gente na engenharia a gente precisa utilizar, precisa não, mas é mais conveniente usar os prefixos de 3 em 3, então 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona. Então aqui a gente consegue utilizar o 10 a terceira. Então a gente fica com 4,555 10 a terceira newtons, ok? Esse 10 a terceira, a gente pode colocar ele como quilo. Então isso daqui fica quilonewtons, beleza? Agora sim a gente vai analisar se a gente vai arredondar ou não. Os números, os algarismos significativos aqui, né? São esses valores, ó, 4,55. E aí a gente precisa analisar em conjunto com esse último valor, né? Como esse valor é 5, ele não é nenhum. Ele está, vamos dizer assim, no meio do intervalo, né, dos valores. A gente precisa analisar mais uma etapa aqui, que é o seguinte: tendo esse número 5, eu vou analisar se esse outro número aqui, ó, ele é ímpar ou ele é par. Como ele é ímpar, então eu arredondo ele para cima, ok? Então eu vou passar isso tudo aqui para 6. Se ele fosse par, simplesmente iria deixar como estava, tá? Mas como ele é ímpar, eu vou deixar como 4,56 quilonewtons. Beleza? E aí, ó, show de bola aqui, fechou. Agora, a última letra, que é a letra D, que ela dá pra gente o valor de 2.768 quilos, ok? E aí, mais uma vez, né, a gente tem um valor que excede o valor de 1.000, então a gente precisa utilizar os prefixos para poder colocar esse número de uma forma
que seja melhor, né, de ler, tá? Então, a gente vai utilizar aqui, ó, prefixo 10 a terceira de novo, né? Então, fica 2,768 vezes 10 a terceira, ok? Quando a gente anda, né, só passar para vocês aqui, a vírgula no início está aqui, né? Aqui em vermelho. Como a gente está andando para a esquerda, então o expoente aqui, né, do 10, ele fica positivo, tá? Então eu estou andando uma casa, duas casas, três casas. Então fica ali 10 a terceira positivo. Se fosse o inverso, andando para a direita, então ele fica 10 a menos 3, beleza? Só um detalhe só, para vocês lembrarem aí. Bom, já resolvi aqui no prefixo, então, passei aqui a vírgula para a esquerda, três casas, beleza. Agora a gente precisa lembrar que esse quilo, ele é igual a 10 a terceira, tá? Então, vou colocar ele aqui, ó, vezes 10 a terceira gramas, ok? A unidade aqui é grama, beleza? Então, eu vou utilizar eles aqui e vou combinar eles. Então, ó, fica 2,768 vezes 10 na sexta. Combinei os dois 10 a terceira aqui, tá? Tudo isso daqui em grama. O 10 a sexta, na verdade, é o nosso mega, né? Então, posso escrever isso daqui como mega grama. Beleza. Já resolvemos essa parte. Agora a gente vai ver se a gente precisa arredondar ou não. Então, os três algarismos significativos é o 2, o 7 e o 6. São esses caras aqui. Analisando, então, os últimos dois, né, números aqui, eu vejo que o 8 é maior que o 6. Então, eu preciso arredondar esse 6 para 7. Então, eu passo aqui, ó, 2,77 mega grama. Beleza, pessoal? Então, finalizou aqui o exercício. Vejo vocês na próxima aula. Grande abraço, valeu!